E hoje, meus amigos, nós vamos falar aqui sobre esse momento que o Maranhão está vivendo, né? Essa convulsão política aí, pré-eleitoral, né? Vocês estão acompanhando nas redes sociais, no próprio noticiário da TV, né? Em alguns canais aí, se passa todos os dias, se comenta o que está acontecendo no Maranhão, né? Essa divisão política partidária pré-eleitoral, o que é extremamente normal. Você vai ficar chocado com o que eu estou dizendo, mas é normal, é normal. A política é isso aí, é a divisão, é os grupos querendo se manter no poder, outros querendo tomar o poder de quem está lá. E muitas vezes o que não é normal e que não deve ser aplaudido é o jogo baixo. Isso que não é normal. E o jogo baixo vem sendo tentado há muitos dias contra o governador do Maranhão, Carlos Brandão. Muita gente jogando casca de banana no caminho dele. Muita gente querendo dar um golpe. E gente que fala contra golpe, querendo dar golpe. Você já imaginou um negócio desse? E aí juntou aí um grupo de deputados com aqueles seguidores do governo passado, não é? Que estavam satisfeitos, querendo mais cargos, querendo mais espaço, querendo substituir o governador, governar no lugar dele, querendo colocar o governador apenas como um fantoche. E aí, meu amigo, o Brandão não. Com o Brandão ele disse não para eles. E de lá para cá a perseguição persiste. E agora, esses dias, vocês têm acompanhado aí a história dos áudios, os chamados áudios bombas, né? E o deputado Iglesio, chamado doutor Iglesio, jogou uma areia no ventilador deles agora há pouco tempo, divulgando aí esses áudios, né, que tanto se falava. E deixou algumas figuras aí da chamada oposição na berlinda, tendo que se explicar. De certa forma, eles já haviam antecipado essa explicação, já sabendo que esses áudios iam ser divulgados. E aí vieram com aquela história de que estavam sendo monitorados, que são vítimas, né, de espionagem do governo, que o governo está usando a sua estrutura, né, institucional para monitorá-los, para vigiá-los, né, e gravar, que foram gravados, né? Mas na verdade isso foi só um desespero, né, da parte deles. Veio primeiro o deputado federal Márcio Gerri e agora o deputado Rubens Júnior. E o pior, Rubens Júnior de dentro da casa do governador, o pai dele, secretário, né, de assuntos políticos do governador, né, um articulador, e de repente se descobriu que a pessoa estava dormindo com o inimigo, né, do lado. Mas tem um jornalista no Maranhão chamado Linhares, que ele fez um vídeo agora, recente, de ontem para hoje, que explica direitinho essa situação. E ele comenta, né, os últimos acontecimentos, da política do Maranhão nessa história dos áudios. Vamos acompanhar esse momento aí do Linhares e depois a gente fala mais sobre o assunto. O coronelismo no Maranhão não morreu. Ele só aprendeu a usar o WhatsApp. É a política do medo e da chantagem em alta definição. Bem-vindos ao neocoronelismo. Coronelismo, para quem esqueceu, é quando o Estado tem dono. É quando a política não é feita com votos, mas com cabresto, ameaça e chantagem. No Maranhão, a prática ressuscitou e está escancarada. Foram divulgados hoje áudios e vídeos que mostram que existe um grupo no Maranhão que se acha dono do Estado a tal ponto de ameaçar autoridades. Aliados de Flávio Dino, afirmando que falavam em nome do ex-governador, enquanto ameaçavam o atual governador Carlos Brandão. Eu tenho recebido mensagens de que o governador quer um clima de harmonia e de paz. Diga a ele
E eu estou lhe autorizando a dizer a ele que eu também quero esse clima total de paz. Agora, para ter clima de paz, é preciso fazer gestos, né? As coisas que eu pedi, nada foi feito. Então... Peças que são pura confissão de coronelismo, tentando travestir chantagem de troca. E a troca, apoio político forçado por tranquilidade para governar. Ele disse, Júnior, se a gente conseguir avançar nessas duas pautas, zera tudo. Eu libero o TCE, a gente faz de conta que a gente nunca se desentendeu em nada na vida. Zera o jogo todo de novo. Ou seja, ou faz o que mandam, ou é derrubado. Mensagem de Ney Belo para mim hoje. Ele precisa baixar a bola e segurar a arrogância burra dos irmãos. Há alguns inquéritos para estourar, e isso vai jogar ele na lama. Ou ele parte para a contenção de danos, ou ele não chega em abril. Não era conversa, era fantagem. Ou ele não chega em abril. Mas a audácia não parou por aí. Eles ainda entregaram um manual da humilhação. Uma lista de 5 mandamentos para o governador se render a eles. Ele precisa fazer 5 coisas. 1. Afastar o irmão de tudo que diga respeito ao governo. 2. Entregar as secretarias de volta ao PT, ainda que seja com outros titulares com nomes negociados. 3. Anunciar publicamente que é candidato a senador e que Felipe Camarão vai assumir numa ampla coalizão. 4. Tirar a grande e enorme maioria dos parentes do governo e compor politicamente com a base. 5. Dizer que não se mete na eleição da Alema e o STF que decida. Com isso ele senta e governa. O Estado tratado como tabuleiro de jogo particular. E para dar mais peso à chantagem, citaram até um desembargador federal na questão. O ultimato? Ou seguia a lista, meu parceiro, ou não chegava no governo até abril. Ou ele não chega em abril. Isso não é política e nem debate entre aliados políticos. É ameaça explícita. Ou ele não chega em abril. E tem outra parte que é puro deboche. Exigem de Carlos Brandão que trate bem figuras como Rodrigo Lago, Carlos Lula e Júlio Mendonça. E tratar bem quem votou no governador. Que aí ele diz lá que é os deputados, Rodrigo, Lula, Júlio, não sei o quê. Os dependentes químicos da máquina pública. Porque sem ela, são futuros ex-deputados estaduais. E você não sabe o que é tratar bem no dicionário desse pessoal? Pois deixa eu te explicar. Tratar bem no dicionário desse pessoal é usar o meu dinheiro e o seu dinheiro para garantir a eleição deles. Você lembra do caso envolvendo o vice-governador Felipe Camarão com a deputada estadual Mical Damasceno, no qual vazaram prints de conversa, no qual o vice-governador trata a deputada das formas mais baixas possíveis? Se lembra que no começo ele disse que exigia que fosse investigado e no final da coisa, quando começou a ser investigada, ele entrou com uma ação para trancar a investigação? Você lembra? Pois é, aconteceu de novo. Na semana passada, ávidos por desacreditar as mensagens que já sabiam que iriam ser divulgadas, os deputados saíram por aí afirmando que estavam sendo gravados ilegalmente pela polícia. Mas aí houve, quando os vídeos foram apresentados pelo deputado estadual Iglesias Moisés, ficou evidenciado que quem fez a gravação foi o alvo da chantagem. A questão é muito simples. É como se você, ao filmar um bandido e apresentasse isso na delegacia para incriminá-lo, ele chegasse lá tentando se defender, afirmando que o culpado era você por tê-lo gravado porque ele não autorizou. Não foi espionagem, foi autodefesa. Isso é coronelismo puro, só que agora gravado em alta definição. Pois bem, meu nome é José Linhares Júnior. Aí, o Linhares, de uma forma bem interessante, né? Ele dissecou, né, essa história toda da chantagem gravada, né? Então, estão em maus lençóis aí os seguidores do ex-governador Flávio Dino. Por quê? Porque eu tenho dito aqui, até o Aquino agora dizia para mim que lembrava que eu falava isso, né? O ministro do STF não pode oficialmente se envolver em política. Então agora, esses seguidores do Flávio Dino colocaram ele numa situação difícil. E por que eles estavam com medo desse áudio? Porque não há nenhuma comprovação que o Flávio Dino falou isso para eles, que o Flávio Dino mandou eles fazer isso.
Então o Flávio Dino pode muito bem dizer, não, isso é coisa deles, eu não tenho nada a ver com isso. E colocá-los, né, na boca dos leões. Vamos acompanhar o desenrolar dos fatos, né? Esperando que o clima procure melhorar no Maranhão